Olá, professoras e professores da Rede Pública de Educação do Estado de São Paulo. É um privilégio poder me dirigir a vocês. Nesse vídeo eu vou expor alguns elementos essenciais em relação ao momento de retomada das atividades presenciais, especificamente em relação à recuperação das aprendizagens. Eu vou abordar aqui 3 elementos que, entre outros, se configuram como pontos-chave para o momento de recuperação e aprofundamento. O primeiro deles diz respeito ao contexto da pandemia e da função social da escola. O segundo, da crença no potencial de cada estudante. E um terceiro, da intencionalidade pedagógica, considerando o planejamento e o desenvolvimento de atividades que colocam o estudante ativo no seu próprio processo, a partir do uso de metodologias que contribuem para essa aprendizagem significativa. Bem, nós estamos vivendo um momento muito conturbado, né? E as consequências decorrentes do isolamento social foram de ordem pessoal e de ordem tanto escolar como em várias dimensões de nossa vida. Podemos aqui começar falando da maior convivência no espaço doméstico, né? Um número maior de pessoas convivendo no mesmo ambiente pode intensificar os elos afetivos, mas também potenciar conflitos entre familiares. Um estudo da Universidade do Rio Grande do Sul apresentou que mulheres são ainda mais suscetíveis ao estresse decorrente da pandemia, devido, claro, ao aumento significativo das tarefas domésticas que se ampliaram neste período de isolamento. Lidar com as exigências do ambiente doméstico, carregado de necessidades de ordem material e imaterial, e também com a exigência da própria profissão, né? Lidando ainda com o medo de adoecer ou de ver um ente querido adoecer, faz com que nós tenhamos uma fadiga emocional que acomete tanto homens quanto mulheres, mas tende a afetar mais as mulheres em decorrência das inúmeras atividades que assumem tanto no ambiente doméstico quanto profissional. E nós não estamos aqui falando de questões subjetivas, né? Estamos falando aqui de cada um de nós. Estamos falando também de professores e professoras, que particularmente, né, houve um esforço significativo na busca por soluções para lidar com os problemas decorrentes da suspensão das aulas presenciais. Como eu ouvi uma professora dizendo, né, nós dormimos analógicos e acordamos digitais. Expressões como plataforma digital, interação síncrona e assíncrona, ensino remoto, passaram da noite para o dia a fazer parte das nossas conversas, exigindo de cada um de nós professores um update automático. Ninguém nos perguntou se nós queríamos fazer uma atualização, ela simplesmente chegou. E tivemos que aprender como lidar com edições de áudio, de vídeo, com direitos autorais, uso de imagem. Enfim, nunca foi tão presente e recorrente a exigência da mobilização da competência a aprender de cada professor. A exigência tem sido enorme e a rede toda reconhece o esforço de todos os professores na busca ativa por os estudantes, assim como na oferta de interações, de aprendizagem, para que a gente não tivesse uma ampliação das desigualdades nesses últimos 4 meses. No nosso dia a dia, nas aulas presenciais, antes do contexto da pandemia, nós já lidávamos com as desigualdades de aprendizagem, que exigiam de nós um planejamento e um desenvolvimento de aulas que tanto contemplassem os diferentes níveis de aprendizagem das turmas, né? Assim como os diferentes ritmos individuais dos estudantes. E por isso, neste momento, em pós-pandemia, né, ou durante ainda a pandemia, que a gente vai ter uma ampliação dessas desigualdades educacionais, porque estamos falando aqui que essa recuperação não será apenas nesse período de 2020, mas também perdurará para os próximos anos, né? Neste contexto, a gente lidar ainda com essa ampliação dessas desigualdades educacionais vai exigir de nós um planejamento ainda mais cuidadoso e um desenvolvimento de aulas muito mais atentos.
Uma pesquisa da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, aponta que, dentre os fatores que influenciam a aprendizagem dos estudantes, o de maior relevância é a intervenção dos professores. É claro que nós não estamos falando aqui, né, fique bem claro, né, que são os professores os únicos responsáveis pela aprendizagem dos estudantes, muito pelo contrário. Eu gosto muito de usar um provérbio africano que diz: é preciso toda uma rede para educar uma criança, ou é preciso toda uma aldeia para educar uma criança. E aí nós utilizamos de forma análoga, né, esse provérbio para reiterar a importância do envolvimento de toda a rede, das unidades escolares, das diretorias de ensino, das coordenadorias pedagógicas, da própria escola de formação dos professores, a EFAP, no sentido de apoiar os professores nesse momento de retomada das atividades presenciais, mas sempre reforçando que é a intencionalidade pedagógica e a prática docente que mais influencia a aprendizagem dos estudantes. Estamos aqui falando sobre cenários desafiadores que assumimos nesse momento histórico, né? Também é bom considerarmos que os estudantes passaram em suas famílias por problemas similares ao que nós, professores, atravessamos, né? Principalmente nas grandes cidades, pelo esgarçamento do tecido social, a gente tem uma desigualdade social bastante elevada. E certamente muitos estudantes tiveram cenários ainda mais difíceis do que aqueles enfrentados por nós educadores. O contexto do isolamento social pode, por exemplo, ter levado a uma desorganização da rotina dos estudantes, ampliando o tempo ocioso e um comportamento mais desregrado em relação à alimentação, ao sono, aos estudos, que sabemos resulta em dificuldade de concentração, perda de foco, perda de rendimento. Também a perda do convívio com os amigos pode ter contribuído para uma maior inabilidade social, uma ampliação da dificuldade de se expor e colocado em xeque o sentimento de pertença desses estudantes a um grupo de que eles faziam parte, né? Um elemento tão favorável à autodeterminação, que é esse sentimento de pertença e que move os indivíduos, né, a ter sempre uma mentalidade de crescimento, pode ter sido afetada nesse momento. Ainda nem estamos aqui considerando outros elementos ainda mais agravadores, né? Como, por exemplo, aqueles estudantes que são acometidos por violência doméstica ou tiveram nenhuma forma de acesso às atividades que foram ofertadas pela rede, né? Isso tudo pode ter causado um estresse emocional nos sujeitos e levá-los a um estado mais fragilidade, de vulnerabilidade, que aqui não estamos falando apenas de ordem social, mas também psíquica, né? Todos os desdobramentos que aqui a gente está citando, e vocês certamente estão pensando em outros, devem ser levados em conta nessa retomada. É um desafio que eu tenho certeza que estamos dispostos a enfrentar, dada a relevância e a importância do direito à aprendizagem, de que nós, professores, estamos sempre comprometidos. Estou certa de que vocês já planejaram as ações que pretendem desenvolver para minimizar todos os impactos de que estamos falando aqui. Já pensaram em atividades de acolhida que são de alta prioridade neste momento de retomada das atividades presenciais. Eu estou aqui, claro, num espaço privilegiado, né, de conversa, de diálogo com vocês, e do que tenho conversado com muitos educadores, estou expondo aqui de maneira sucinta algum desses pontos. Claro que o repertório de conhecimentos de toda uma rede é bastante vasto, né, e exponencial. Pelo que tenho visto, nós aproveitamos bastante os momentos de ATPCs que foram desenvolvidos tanto pelas diretorias de ensino quanto pela EFAP e principalmente aqueles que foram desenvolvidos nas unidades escolares. Eu tive a oportunidade, por meio de convite, de participar de alguns desses ATPCs na escola e também nas diretorias de ensino, e posso dizer com toda a convicção de que foram aprendizagens significativas que foram desenvolvidos nesses momentos de coletivos de
não apenas troca de experiência, como reflexão sobre o momento, sobre os desafios que estavam sendo enfrentados, e as atividades que foram desenvolvidas junto aos alunos foram excepcionais. Vou citar aqui, por exemplo, desde um podcast que foi confeccionado por professores, né, até atividades coletivas de mobilização com o apoio de outros estudantes da escola, né? E aqui a gente entra num outro ponto, que é a crença no potencial de cada estudante. Se os professores acreditaram e insistiram para que muitos estudantes pudessem mobilizar outros, existe uma forte crença de que é a mobilização dos estudantes que é capaz de reverter um quadro que a gente está enfrentando nesse momento. E aí a gente pode dizer que os estudantes aprendem mais e melhor quando percebem que os professores acreditam no potencial deles.